né? Essa greve seria da UERJ que você fala? É. Escolas também, provavelmente. Que já tem folhetos rondando nos grupos aí sobre greve no estado. Ah, entendi. Brabo. Muito, muito. Bom, vamos lá. E aí, né, a gente tem que estar meio que preparado um pouco para poder saber lidar, mas não deixa essas coisas afetarem vocês, não. Acho que vocês têm que ter foco, né? Organização mesmo. Eu sei que é difícil, mas pensando nessa forma de vocês. Até eu fico, às vezes, né? Não quero levantar, tem que fazer tanta coisa, e as coisas vão se acumulando. Só que a gente tem que ter, pelo menos assim, a ideia de que eu tenho hoje, né? O hoje eu tenho que organizar o meu tempo hoje, porque amanhã ainda não chegou, né? Então, se você organizar hoje, certamente amanhã o dia vai estar melhor, mas um pouco, né? Um pouco melhor, assim, no sentido de estar mais organizado, né? Então, vivam o hoje, organizem o tempo hoje, tá? Nada de sofrer por antecedência. Mas a gente fica projetando porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer, né? Mas vamos lá. Então, o parágrafo de introdução, para a gente relembrar, é um dos parágrafos que chamam a atenção, né? A gente falar sobre a redação, né, como um todo, é pensar sobre a cabeça do texto, que é a introdução, então uma introdução bem organizada, ela permite também um desenvolvimento tranquilo ali de se, né, organizar. Só que, embora a gente tenha essa certa dificuldade de organizar a introdução, né, a gente acaba, às vezes, deixando a introdução um pouco mais ou menos, porque falta tese, falta contextualização, né? Então, a gente tem que relembrar esses assuntos para a gente poder também retomar aí né, essa questão aí da estrutura de redação, né, tanto o ERJ quanto o Enem. E aí eu vou deixar umas introduções aqui para vocês lerem, tá? E a gente poder identificar algumas marcas de tese, de contextualização. Se não tem tese, vocês podem falar que não tem tese. E aí a gente pode prosseguir, tá? É só exercício, eu acho que eu foquei mais em exercício para vocês serem os protagonistas aí, tá? Então, vou deixar vocês lendo com calma. Quem quiser ler, pode ler, tá? Porque aí a gente já ganha mais tempo. Deixa eu passar aqui. Eu trouxe, então, essa primeira introdução sobre o tema riscos do aumento do consumo de álcool e drogas entre os jovens no Brasil. Alguém se candidata à leitura? Eu posso ler. Tá. O filme Vício Maldito, produzido em 1962, conta a história do jovem casal Joey e Kirsten. Após uma crise profissional, Joey passa a beber cada vez mais como uma forma de superar as angústias e, posteriormente, leva sua esposa ao mesmo comportamento autodestrutivo, provocando graves consequências sociais e financeiras para ambos. Além da ficção, o consumo de álcool e de outras drogas, principalmente entre jovens, vem aumentando no Brasil, o que é algo preocupante. Dessa forma, torna-se necessário analisar os riscos futuros e imediatos de tal ingestão no país. O tema foi riscos do aumento do consumo de álcool e drogas entre jovens no Brasil. Isso, esse tema é um tema, né, que nunca caiu, eu acredito, não que eu lembre. E aí, o que vocês acharam? É um tema tranquilo de se falar? Para redigir, né? Porque tranquilo ele não é. Assim, eu acho que ficou... Eu não sei, de repente, como a introdução está pronta, mas, por exemplo, eu não vi o filme, né? Teria que contextualizar de uma outra forma, né? Porque eu não vi esse filme. Uhum. Na verdade, essa pessoa, ela viu, né, e lembrou, né, desse repertório que a gente chama, né, e trouxe aí para a redação, porque talvez o tema tenha, né, feito essa pessoa refletir dessa forma. Mas tem gente, eu não ia comentar isso não, mas isso acontece.
Existem alguns candidatos vestibulares que eles pegam as contextualizações que outras pessoas usam e inserem na redação. Elas mudam algumas palavras, né, para adequar ou deixar igual. O problema do deixar igual é que isso se torna cópia, né? E se a gente, por um acaso, for encontrar na internet, por exemplo, né, e isso é algo preocupante realmente, porque isso aconteceu comigo essa semana, né? Eu disse para a menina que ela plagiou, realmente ela foi na internet, num site aí, e copiou todos os dados, tudo igualzinho, só deixou 3 linhas dela, e cheio de erros de português. Eu falei assim, não tem como eu dar nota. Aí eu dei 0, eu expliquei que ela fez plágio, só que eu acho que eu fui muito dura. Aí eu falei que o plágio, né, tinha sido feito, e aí é a mesma coisa que cópia. Então, tomem cuidado, porque, assim, a gente pode pegar, porque é uma coisa que todo mundo pode assistir, né? Não é uma coisa só minha, tipo, só eu vou assistir esse filme, mais ninguém. Não, você pode usar, entendeu? Mas tenta mudar ali algumas palavras para não ficar exatamente igual ao que a outra pessoa usou, tá? Mas se você não viu, é difícil falar, né, Nelly? É complicado mesmo, né? Eu também não vi, não. Mas o que você falou em relação à correção, eu acho que aqui é o momento de errar, aqui é o momento de sinalizar. Então, assim, eu acho que tem que ser dura mesmo na correção. Quando você fala, eu acho que eu fui um pouco dura, eu pelo menos prefiro ter essa dureza aqui agora, para eu, na hora da redação, eu não passar por maus momentos, né? Aí, não, mas é porque o responsável não gostou, né? Então, ela é do terceiro ano. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa palavra plágio, ela significa cópia, né? Se copiou. Então, é o que mais acontece hoje na internet. Se você for olhar as páginas de Instagram, de, sei lá, de redação mesmo, projeto redação, alguma coisa assim que tem, né? Você vai ver que são introduções exatamente uma iguais às outras, e aí você vê os mesmos erros de português. Eu vou mostrar depois uma para vocês, que eu até coloquei aqui, mas é só para vocês terem uma noção de como se pode, como a gente pode fazer uma contextualização, entendeu? Como a gente pode organizar. Mas, claro, vocês podem, quem assistiu, quer tomar para si aquele repertório, pode pegar, só que tem que mudar a palavra porque outra pessoa já usou daquela forma, então não fica legal, entendeu? Vai que dá M, aí lascou, né? Então vamos pensar sobre aqui, voltando para a questão da tese, né? A gente já viu que é uma contextualização que fala sobre filme, e a tese? Onde que estaria a tese nessa introdução? Aí eu pergunto para todo mundo. O que vocês acham? Quando ele diz que é um fato preocupante. Eu acho que tá ali no além da ficção em diante, até o preocupante, né? Isso. Mas Professora, eu acho que a tese é só da parte dessa forma até o ponto final. Isso. Vamos tentar, então, fazer esse contraponto. Muita gente realmente considera essa última frase da introdução uma tese. Sabe por quê? Porque a gente tem, às vezes, a tese misturada junto com os dois argumentos. O argumento 1 e 2. Porque aqui, na verdade, ele só chama atenção nessa última frase para a gente analisar os riscos futuros e imediatos. Mas isso, de certa forma, a gente vai ver que eu trouxe também o desenvolvimento dessa introdução, ele vai desenvolver os riscos futuros, teria que falar sobre os riscos futuros no D1, e os imediatos no D2, né? Para poder analisar aí o que ele está falando ali, né? Então, ele teria que seguir essa ordem. A tese é quando a gente tem uma afirmação. Geralmente é um verbo ser, estar, fazer, permanecer. Sabe aqueles verbos de ligação que a gente conhece? Vocês lembram? Acho que vocês lembram. Né? É ser, estar, continuar, fazer eu acho que é também. E aí você tem essa construção, logo depois a gente tem um adjetivo. Aí o adjetivo ele surge para reforçar a sua opinião.
tá? A Carol perguntou, não, peraí, prof, se a banca pesquisar e achar esse plágio, ela pode zerar a redação? Pode. Não, ela não zera a redação. A gente só desconsidera a parte que ela copiou, a gente desconsidera. A gente só corrige a parte dela, da pessoa. Como naquela redação que eu disse para vocês só tinha 3 linhas da pessoa, ficou inviável corrigir. Aí eu tive que dar 0, porque quase toda a redação era cópia, né? Então, é necessário colocar o nome dos personagens? Ela não poderia ter colocado conta a história de um casal? Pode pôr. Conta a história de um casal. Se você lembrar aí do personagem, você coloca, tá? Então, vamos voltar aí à questão. A tese seria justamente essa construção, tá? Então, a tese, nesse documento aqui que eu separei para vocês, seria o que é algo preocupante. Tá? Então, essa é a marca de opinião que a gente sempre fala aí para vocês. Tá bom? Ficou claro isso? E o depois... Sim. Tá. Então, o depois a gente chama de quê? Alguém lembra? Que vem depois da tese, ali no final? Frase de encaminhamento? Isso. Prof, mas aqui, quando ele afirma que o consumo de outras drogas vem aumentando, isso não é tese também, não? Quando fala que vem aumentando? É. Tudo isso vem aumentando no Brasil e é algo preocupante. Ah, acaba aqui, né? O que você marcou. Não é só isso que você marcou, não, né? Não, no caso seria, né, pegar o substantivo, Ah, tá. né, o sujeito, o verbo, aquele meio que fez intercalações, né? Intercalou. Tá bom? E é importante que ele usou além da ficção, né? Fala, diga. Desculpa. Não, eu queria falar que também seria considerado como uma paráfrase, né? Porque ele fala do consumo e o tema da redação é justamente isso, o aumento do consumo de álcool e drogas entre os jovens do Brasil. Uhum. Ele puxou o tema. É isso aí. Ele puxou o tema, fez uma... Vocês podem usar as mesmas palavras, não tem problema não, tá? Do tema, não tem problema. É importante que vocês mencionem o tema na introdução. Alguma dúvida, gente? Vamos lá, a hora é essa. Manda aí. Pode perguntar. Então, essa última frase seria, então, aqui dessa forma, até país, frase de encaminhamento. Tá? Bom, vamos para o próximo exercício. Aí eu trouxe uma introdução que traz uma contextualização bacana também para esse tema do aumento do consumo de drogas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar, porque senão vocês não enxergam. Bom, Paraísos Artificiais é um filme que conta a história de uma jovem DJ chamada Érica, que vai a um festival de música acompanhada de Lara, onde conhecem Nando em uma noite de drogas, álcool e experiências que ficarão marcadas em suas vidas. Atualmente, muitos jovens brasileiros passam pela mesma situação demonstrada no filme, onde, em muitas ocasiões, os mesmos são influenciados por outros jovens e até mesmo pela família para ingerir álcool e consumir drogas. Segundo dados de 2016 da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, divulgado IBGE, mostra que 55% dos jovens já consumiram algum tipo de bebida alcoólica. O consumo precoce de drogas ilícitas e álcool, que seria lícito, né, afetam o futuro do jovem, trazendo riscos para a sociedade e de prejudicar a sua educação. Tá assim mesmo, tá, gente? Vamos conversar. Falei. Leem vocês, e aí a gente vai analisar cada elemento. Contextualização, tese, se tá bom, se não tá. Isso é uma introdução, professora? É. Caramba. Esse dado aí, que estranho. Ai, gente, vou ter que ir ali. Peraí.
É a diferença entre tema e tese. A Mariana perguntou. O tema é o tema da redação. É isso aqui, ó. Riscos do aumento do consumo. É o que vem na proposta, né? A tese seria a sua opinião. O que você concorda que esse aumento de consumo, né, de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, ela tem trazido alguma coisa de ruim para a sociedade? Ou boa? É preocupante? Não, não é preocupante, né? Tem gente que pode achar que não há risco. Talvez seja um usuário, né? Sei. Ou então usa um argumento de que, né? Isso pode acontecer também, que eu já vi, de falar que a gente consome droga o tempo todo. A gente toma remédio, tá com dor, toma remédio, mas é uma droga que é lícita, né? Você tá se drogando, mas para tirar uma dor. Mas não deixa de ser uma droga, né? Até porque o nome da farmácia é drogaria. Então, tem gente que usa esse argumento para dizer que a maconha não é tão ruim assim, né? Que ela pode gerar efeitos positivos, ou não. Tem gente que fala que pode gerar efeitos negativos, né? A pessoa pode ficar agressiva, nervosa, pode ter, como é que fala? Mudança de humor, né? Então, o tema é o que vem para você. A tese é a sua opinião, se você concorda ou não. Entendeu? E aí, vamos lá. O que vocês acharam dessa introdução? Gigante, né? Enorme. Gente, cadê vocês? Vocês sumiram. Prova, a gente tá falando no chat. Ah, tá. Sei lá. É porque eu não tô olhando. Deixa eu ver aqui. Ela repetiu várias vezes a palavra jovem. Né, jovem? Desconta. Desconta ponto na C4. Repetição de palavras. Coesão, né? A parte da estatística não teria que ser no argumento? Sim. Ela usou, segundo dados, isso daqui, gente, é uma coisa que não cabe aqui. Ainda tem um problema de coerência, né? Então, realmente temos um problema aqui sério. Eu pararia, por exemplo, ela começou ali a falar do documentário, né, do filme. Eu já vi esse filme, com aquela menina, Natália Dill, né? E aí esse filme mostra realmente essa situação, né, do consumo de drogas e tal. E aí, atualmente, muitos jovens brasileiros passam pela mesma situação. Então, ela usou essa distinção, né, demonstrada no filme. Então, o que é atual com o filme, ok? Onde, em muitas ocasiões, os mesmos seriam os jovens. Aí ela fez uma coesão, os mesmos, né? São influenciados por outros jovens. Acho que eu poderia ter falado por outros, né? Mas aí, e até mesmo de novo, pela família. Tá, ela poderia parar aqui, né? Porque ela ia falar, de repente, no argumento 1, que essa influência de outros jovens, e no D2 falar sobre a questão da família, né? A gente teria que ver se realmente eu trouxe, eu nem lembro se eu trouxe desse aqui, desse texto. Acho que eu só trouxe do outro, argumento 1 e 2. Então, esse dado, ele fica mais para o desenvolvimento, porque a gente pode comprovar, de repente, ali, algo relacionado ao futuro, né? De repente, no D1, para falar sobre a influência dos jovens, de outros jovens, né? Tá, então, ficou muito longa, eu acho que dado na introdução não fica muito legal, não. É uma mistura de coisas, de elementos que não cabe nesse momento, tá? Então, deixa para o desenvolvimento. Quem falou aí, falou bem, né? Teve uma ótima percepção. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Tá. Então, acredito que vocês estejam entendendo, né, a proposta. Então, cuidado com essas informações gigantérrimas. Essa aqui é uma introdução um pouco diferente. Alguém quer ler? Eu posso ler. Vamos. E como não pensar que a cultura histórica nos forneceu sociedades cuja ética comportamental preconizava a judiciosa pena de Tailão ou o Código de Hammurabi,
formalizados por um Estado de Direito. Era um olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Ou pagar com a mesma moeda, que se construíram censos saberes de se fazer justiça. Haja vista essa prática também ter sido presente em todo o Antigo Testamento. Entretanto, nos dias atuais, até que ponto fazer justiça com as próprias mãos tem influenciado as pessoas? Tema: é justificável cometer um crime para vingar outro crime? Isso foi tema da redação da UERJ, não foi? Foi. Da UERJ. E esse tema, por ser um tema mais reflexivo, você trabalha aí a questão para responder a pergunta, né? Essa pessoa, ela utilizou uma outra pergunta. Eu acho que alguém perguntou isso, né? Se podia usar uma pergunta na introdução. Ela usou 2 perguntas, né? E tentou contextualizar. Vocês perceberam essa contextualização? Ficou claro, assim? Ou não ficou muito evidente? Ficou. Eu não sei, porque isso demanda um certo conhecimento. Às vezes a gente acha, o professor acha que todo mundo sabe todo mundo, de tudo quanto é coisa, né? Todo mundo sabe todo mundo, não. Todo mundo sabe de tudo. Mas não é assim, né? Então, isso depende muito da leitura de vocês. Então, se vocês, né, de mundo. Alô? Oi. Escutei um alô aí. Então, a gente tem que pensar... se vocês lembram, né, de alguma coisa que possa estar relacionado ali àquele tema que vier, tá? Então, essa introdução é uma introdução que chama atenção pelo fato de iniciar com uma pergunta. É um tipo de introdução que não está errado, tá? Isso pode acontecer. Mas para o UERJ, né, gente? Mas você disse que no Enem, se você fizer uma pergunta, desde que você responda essa pergunta, pode ser, não é isso? Pode. Só que, como é um tema... Lembra que a gente já falou sobre essa questão? Por exemplo, riscos do aumento. Ele já aponta para uma certa coisa que você tem que falar, sabe? Você já tem que trazer uma tese, sendo concordando ou discordando, isso na introdução. Quando ele fala aqui que... A gente vai ter que voltar a essa questão aqui, porque eu não falei da tese, né? Mas muitos jovens passam pela mesma situação, os mesmos são influenciados, por outros jovens e até mesmo pela família. Então, aqui, né, a gente pode considerar isso como uma tese. Então, aqui já se fala que o jovem ele é influenciado, né, a consumir drogas. Lá naquela do crime, a gente vai ver que ela não traz uma ideia fechada. Ela fala assim, até que ponto, né, fazer justiça com as próprias mãos tem influenciado as pessoas. Então, ela não fala que isso é uma coisa que influencia diretamente, né? A questão da gente ter aí na história, né, essa cultura de que, né, olho por olho, dente por dente, vou fazer sim, a que se faz é que se paga, tem que, né? Então, isso não necessariamente pode influenciar a conduta humana, entendeu? Então, aqui ela não fecha. No Enem, você já traz algo, afirma, né? Influencia, é assim, pronto, acabou. Né? Na UERJ, não. Aqui você já pensa assim, bom, até que ponto fazer a justiça pode ser algo bom, ruim, né? Com as próprias mãos, e aí você tenta responder a questão ali, tá? Gente... O que é pena de talião? Isso tá no... Você já leu aquele... Isso é dos antigos, como é que fala? Não sei se é de Israel, não lembro, que tem uma coisa ligada, Código de Hammurabi, ligado ao pessoal. Aí eu vou tentar ler, então. No Velho Testamento. Tá até na Bíblia. Vou ler depois, obrigada. Nada. Imagina que seja uma pessoa que gosta aí, né, da religião, não sei se ele pode ser, né, evangélico, não sei. Então, isso vai também da sua cultura, né? Se você quiser falar, né, do que você acredita,
tudo bem, né? Então, mas eu acho que é por aí mesmo. Essa pessoa usou porque ela tem uma cultura aí, algum estudo referente a isso, ela conhece. Ou então, gente, é uma pessoa que já estudou direito e está fazendo vestibular, e aí ela lembrou, né, de um estudo que teve na faculdade sobre tal questão. Então, são coisas que a gente vai pegando os ganchos, né? Só que é aquilo, a gente tem que abrir o nosso campo, né, de conhecimento, fazer um esforço ali, tentar lembrar se você pode usar determinada coisa na sua redação, tá? Então, Prof, oi. no caso na UERJ, não é muito recomendável fazer a tese na introdução, né? Daí ele faz aquela pergunta ali. Aquela pergunta é meio que uma indução do que eu vou responder que vai ser a minha tese lá no desenvolvimento. Isso. Aí eu uso isso. Uhum. A pergunta, né, quando a gente faz uma pergunta, ou a UERJ faz uma pergunta, ela está instigando vocês a pensarem. É exatamente isso, é uma indução. Ela está te induzindo. Vai, pensa aí, vai, fala aí alguma coisa. E aí, tenta lembrar algum contexto histórico, algum contexto, mas cuidado com a exposição, né? O excesso de exposição é que pega. Então, você tem que argumentar. Então, a pergunta, ela abre esse campo para você imaginar, para você pensar, só que a tese você vai construir depois que você falar sobre tudo aquilo que você pôde associar ao tema ali que veio, e no final você faz como é que fala? Como se fosse uma reunião, né, de tudo que você vai sintetizar o que você colocou como, de repente, ali um ponto de vista, porque aparece, tá? Pode aparecer no desenvolvimento do seu ponto de vista. Mas a tese seria respondendo a pergunta, né? Que eu fiz. Isso. A tese é a forma que você tem de responder a pergunta. Mas, quando você responde essa pergunta, ela pode ser na conclusão, no início da conclusão, né? Vou mostrar para vocês, espera aí. Na UERJ não é apropriado, não, usar na introdução a tese. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Eu vou copiar e colar, vou colocar aí no chat para vocês. Cadê? Não sei se vai cortar. Cortou. Deixa eu ver. Onde parou? Porque o chat aqui ele limita, né? Esse que é o problema. Eu vou botar só a conclusão para vocês verem como é que foi feita. Essa pessoa fez. Espera aí. A pergunta era sobre... Deixa eu ver. Acho que era sobre isso, sobre fazer justiça com as próprias mãos também. Ó, vê se foi. Logo, a maldade está, sim, nos olhos de quem observa as atitudes. Né? Então, ela começa a conclusão assim. A maldade está, sim, nos olhos de quem observa as atitudes, pois está ligada à percepção dos acontecimentos. Está no chat, tá? Cortou, mas eu posso passar na íntegra para vocês. A introdução da UERJ, você pode seguir esse modelo, tá? Fazendo uma contextualização, se você puder. Você pode falar do livro, você pode falar sobre algum evento histórico, você pode usar uma citação, desde que a citação seja bem articulada, né? Você pode começar aqui, que eu vou mostrar para vocês também como é que pode ser feito isso. E você pode lançar uma pergunta no final, né? Não tem uma regra para a UERJ você fazer tudo assim, tudo delimitado como no Enem, né? Bom, aí fica a seu critério, tá? Mas peço que vocês sejam bem coerentes com aquilo que vocês estão usando, porque às vezes não bate, né? Então, quando a Ellen perguntou, eu vou usar minha tese na conclusão para responder essa pergunta, né? A pergunta do tema ou a pergunta que eu fizer no texto. Pode. Então, a ideia é que você use o seu desenvolvimento para responder a pergunta do tema, na UERJ.
entendeu? Você vai usar o desenvolvimento, argumentos para tentar responder e conduzir o leitor a pensar que vingar um crime, cometer justiça com as próprias mãos, não é bom, né? Não gera efeitos positivos. E aí você vai, na conclusão, reforçar isso. Fica claro, fica evidente, portanto, que não é justificável cometer um crime para se vingar outro, uma vez que pode gerar efeitos, sei lá, negativos e ruins na vida de uma pessoa, né? Ponto. Aí você vai ter que concluir de uma maneira que, né, seja sustentável. Vou mostrar para vocês depois, que a gente está falando de introdução, vocês já querem falar da conclusão da UERJ. Mas isso é um processo, tá, gente? Cuidado, vamos manter a calma, porque senão a gente atropela os bois, aí vocês não fazem nada. Tá? Mas pensa assim, é um processo. Você começa a introdução da UERJ fazendo uma contextualização normal, que nem ele fez aqui. Só que ele jogou uma pergunta. Ele falou do Código de Hammurabi, né? Pena de talião aí, que é essa coisa de você, né, ser violento, né, praticar coisas palmatórias, não sei o quê. Então, aqui, ele fez isso. Esse foi o recurso que ele usou. Você pode começar a falar sobre uma, sei lá, revolução industrial, né? Mas tenta não ser tão clichê, né? A gente tenta ser criativo. Quando você vai vender alguma coisa, você vai vender para o seu cliente, você não vai vender uma coisa que, né, é igual o do outro concorrente. Então, você vai inovar, você vai... Então, é mais ou menos por aí. Você tem que mostrar a sua redação de uma forma que seja sua, né? E criativo, tá? Então, observem isso com calma. A UERJ é muito difícil? Posso usar uma citação na introdução? Pode usar a citação. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, acho que vocês já viram. Pode usar, eu tirei a citação do livro, do George Orwell. E aí, fica aí a dica, né? Vamos tentar devagar chegar lá, porque, né, há possibilidades da gente usar, sim, uma citação, tá? Bom, eu queria falar sobre os conectivos. Vocês perguntaram também, né? Como é que a gente poderia usar um conectivo, saber ali o valor semântico, né? Então, isso também vai depender do que você vai escolher para usar, qual é a frase que você vai organizar ali, né? Então, é importante você sempre lembrar disso, associar um conectivo à frase é saber que ele tem um valor. E se você muda o valor dele, não é muito bem visto, né? Porque você está alterando o sentido dele para agregar outro sentido. Isso acontece muito com o mais, né? Para falar do e, né? Às vezes você está usando mais com o i, que é o mais de adição, e aí às vezes você quer usar o mais com i, mas você usa o mais sem o i, vira o mais oposição, né? Porém, então o e e o mais com i é igual, né? Mas só que dá da ideia de quantidade, de adição. Agora, quando você usa o mais sem o i, é o mais de oposição. Cuidado, tá? Então, eu separei aqui alguns, não sei se vocês lembram desses conectivos. Eu ia fazer um esqueminha de redação, eu vou passar limpo, prometo. Mando para vocês, que vocês podem inserir os conectores. Tem uma lista também que eu tenho de vários conectores e vários sentidos possíveis, só que vocês precisam escolher o de vocês, tá? Não tem problema se vocês repetirem conectivos que aparecerem em outras redações, porque o corretor ele não vai olhar isso. A única coisa que eu já peguei de corretor falando sobre isso uma vez, que eu estava até na rua e eu ouvi isso de uma corretora, ela falou que estava corrigindo a redação de tal concurso, foi que a palavra outro assim meio que chocou ela, porque o outro assim é um termo que não se usa mais. Né, o outro assim é arcaico, uma coisa que já caiu em desuso. E aí a redação, as redações do Enem, da UERJ, ou sei lá, de qualquer outro vestibular, trouxeram esse conectivo de volta, ele renasceu das cinzas. Então, cuidado com esses conectivos muito fortes, né, que forçam a barra, né, destart. Mas não é errado, você pode usar, né, uma escolha sua, de repente é um estilo seu de escrita, né, mas tenta ser usar uma coisa mais simples, né? Então, claro, tem aqui analogamente é a mesma coisa que comparado a isso, né?
Então, tem em primeiro lugar, que você vai enumerar o argumento, não tem problema, pode usar. Tem uma vez que significa você explicar alguma coisa, né? Já que, uma vez que, né? Então, quando você vai explicar o argumento 1, você usa uma vez que, já que, né? Visto que nunca inicia a frase, né? Eu acho estranho ele iniciar a frase. Então, você bota uma vírgula antes, porque ele é um termo explicativo, né? Aí tem o sob esse viés, que você particulariza, né? Sob esse viés pode-se mencionar o caso da menina que matou os pais, né? Então, para se vingar, sei lá, foi esse o tema. Então, sob esse viés, você particulariza o argumento, você vai dar exemplo, né? Sob esse viés é possível falar de alguma outra coisa, né? Algum exemplo ali que você queira introduzir, tá? O além disso, todo mundo já sabe, a adição é a mesma coisa que o e. Só que o e, muita gente usa no início da frase, né? E também pode-se mencionar, aí eu acho que é bom usar além disso. Além disso, pode-se mencionar, tá? Então, fica aí a dica, não usa e no início de frase. Dessa forma, concluir, né? Você vai concluir pensamento. Dessa forma, pode-se entender que, né? Então, e o a fim de que é separado, muita gente coloca junto, né? Quer dizer, finalidade, a fim de que se faça alguma coisa. Então, eu só ilustrei alguns, tá? É importante que vocês sempre busquem outros sinônimos. Então, depois eu vou passar a lista para vocês com calma, porque é muita coisa, né? E aí, mas vale a pena vocês estarem sempre buscando sinônimos, coloca no Google, né? Sinônimo de dessa forma, sinônimo de em primeiro lugar, aí vai aparecer lá, primeiramente, né? Aí a gente sabe que primeiramente não é muito bem-vindo, que tá todo mundo usando primeiramente. Mas aí você tenta fazer a sua, tá? A sua redação. Vou fazer um exercício com vocês agora. Prof, o ideal é ter quantas frases na introdução da UERJ? Frases? Você pode fazer pelo menos 2 períodos ou 3 períodos. Período eu falo isso aqui, ó. Para uma excelente articulação das ideias em seu texto, é preciso uma coesão eficaz. Isso é um período, que tem um ponto aqui. Agora, os conectivos desempenham esse papel de extrema importância, ponto. Aí já é outro período. Então, se você faz na introdução 2 períodos, não tem problema. Se você faz 3, não tem problema. Até quem faz um período, eles deixam passar. Só fez um. Só que eu acho que é muito ruim. Eu não concordo muito com essa visão aí de certas pessoas que falam que um período tá ótimo, a pessoa construiu, tá bom. Mas tenta sair de um só. Faz mais, entendeu? Senão fica o tijolão. Fica parágrafo bloco. Né? Só pontua no final. Então, tenta fazer 2, 3 períodos, né? Acho que tá bom. E é isso. Vamos tentar, porque aí também você vai acabar fazendo uma coesão melhor. Se você... Aqui eu não coloquei conectivo, mas eu poderia ter falado assim, além disso, os conectivos desempenham esse papel de extrema importância, né? Então, aqui eu não quis falar isso, eu optei por não pôr conectivo, mas na redação, por exemplo, você poderia colocar, além disso, né? Nesse sentido, dar uma encorpada ali, tá bom? Professora, posso perguntar uma perguntinha? Claro. Eu tenho uma dúvida. No caso, pode colocar atualmente no início da frase? Ou não é bem-vindo? O atualmente depende. Se você usou, vamos supor, uma contextualização histórica. Lembra daquela introdução que... vamos supor que seja o filme lá, em 1962, né? A gente estava falando desse filme, do vício, foi a primeira introdução, acho que você chegou depois. Aí, essa introdução, ela fala de um tempo passado, aqui, ó. O filme Vício Maldito, produzido em 1962, então, lá. Aí, quando você vai falar para os dias de hoje, você fala assim, atualmente. Quando você usa o atualmente solto, tipo, no início do parágrafo, o que acontece?
fica perdido, fica solto uma noção de passado. E aí, mas e no passado? Como é que era? Né? Então, atualmente é para você relacionar o passado e o presente, né? Se você só usa o presente, fica meio estranho. Eu acho que perde na coerência ali um pouco, se vocês forem observar, né? Que como é que você vai falar de uma coisa atualmente? Tem gente que começa assim, né? Acontece. Atualmente as pessoas estão muito preocupadas com si mesmas, né? Aí o corretor vai perguntar assim, tá, mas e no passado? Será que era assim? Que forma você poderia usar ali na sua redação uma contextualização que pudesse estar relacionada com algo no passado? Será que algum autor falou sobre isso? Sim, algum autor falou sobre isso, né? Sobre o egoísmo, sobre a falta de empatia. Então, há a possibilidade de você falar do passado. Então, eu acho que não fica legal atualmente solto. Se você usar ele no meio da frase, no meio do parágrafo, você pode usar, desde que você já tenha falado de um passado, entendeu? Aí eu acho bacana. Acho válido. Tá? Porque senão fica bem estranho. Bom, vamos fazer um exercício? Vamos. Eu falo muito. Exercícios de conectivos. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse parágrafo. Primeiramente, o consumo precoce do álcool. Isso daqui corresponde à primeira introdução desse tema, dos riscos do aumento do consumo de drogas. Tá? Mas a gente não vai observar essa conexão agora. Eu quero que vocês só observem quais são os conectores, escrevam aí no papel, ou aí no chat, e coloquem o valor que ele tem do lado, para a gente poder conferir, tá? Eu só vou ter que fazer o seguinte, enquanto vocês estão lendo, eu não vou poder sair da tela, senão vocês vão perder o foco aqui, né? Vão respondendo, vão lendo. Quando for 4h05 ou 4 horas, quando for 4 horas eu volto para a gente poder fazer aí juntos, tá bom? Vou dar uns 5 minutos. Deixa eu aceitar aqui a Pamela. E tem uma outra pessoa querendo entrar. Ai, gente.
Vamos lá? Podemos ir? Bom, eu acho que a gente pode... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso. Vocês estão indo bem. Eu vi ali, já fui dar uma verificada. Vocês estão indo bem. É isso mesmo. Primeiramente é a numeração, né? Só vou adiantar para a gente não ficar muito tempo aqui. O consumo precoce, né? Ele vai falar sobre o tema, né? Falar sobre a dependência. Aí tem o isso, que faz referência ao que já foi dito antes, né? Essa questão do aumento aí do consumo precoce, né? Isso se comprova, então ela já usou ali, de repente, como um dado estatístico para reforçar essa ideia do consumo precoce, né? Então, como é que eu vou lembrar desse dado? Na hora ali, se tiver no texto base, você pode copiar o dado, só o dado, tá? 80%, copia ali a fonte de onde é o dado da pesquisa, mas muda as palavras que estiverem ali no texto base, né? Você não vai colocar igual, não coloca, tá? Mas pode usar os dados. E aí ela usou, então, essa pessoa, os dados estatísticos, né? Então, usou isso. Tem o que, né? Que mostram, né? Que mostram. Está se referindo aos dados, né? Os quais mostram, né? E tem o sob. Então, a gente tem primeiramente o isso, o que, né? Se a gente for olhar mais a fundo, vai ter outros, né? Por meio de, mas aí a gente ignora esses um pouquinho. Sob esse prisma, né? Sob esse viés, lembra? Observa-se, porque ele vai particularizar, ó. Observa-se a ingestão de bebidas alcoólicas na adolescência. Ele vai falar do álcool em si, né? Ele vai focar só no álcool, na ingestão do álcool pelos jovens, né? Isso está relacionado à vida adulta, diretamente à vida adulta. Nesse sentido, para dar essa progressão, né? Essa continuidade, pode-se concluir, então ele não usou aqui o dessa forma, né? Usou pode-se concluir. Tudo bem. Concluir a ideia do parágrafo, né? Da ideia ali que está sendo colocada no D1. Isso daí está com cara de ser D1, porque é primeiramente, né? Vamos lá, vamos ver o que vocês estão respondendo. Então é isso, Mário acertou, Júlia também, Ellen também, o modo... na verdade, é a numeração só, né? Primeiramente, o modo, tá, pode ser também, porque é um advérbio, né? Primeiramente, o mente é um advérbio. Isso, ok, Jamile também acertou. Sob esse prisma, na verdade, ele particulariza, ele não faz uma analogia. A analogia seria assim, analogamente, comparado a isso, de modo tal qual, né? Isso é uma analogia, de modo tal qual, de modo a ser, né? Isso é uma comparação, tá? Então, nesse caso, sob esse prisma, seria uma particularização. É sobre esse prisma, não é outro prisma, entendeu? É aquele ali. O para é finalidade, isso aí, perfeito. Tá? Tem o para ali, diminuir, a fim de que se diminua, né, o número. O para é finalidade. Tem uma outra introdução, um outro desenvolvimento? Não tem. Eu ia colocar, mas não botei. Ignora a minha loucura, tá? Mas tá ali desenvolvimentos, né? Não, acho que tá aqui. Peraí, acho que pulou. Aqui, então, aqui vai ter outros, né? A gente vai ter outros conectores possíveis para o D2. Além disso, né? Adição,
né? Estas substâncias, que substâncias, né? Aqui é o problema, porque ele não falou quais substâncias são estas substâncias, né? Então, na verdade, está falando de drogas, mas substâncias em si a gente não tem essa informação, né? Então, provocam insuficiência, blá, 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 gera aí, né, um problema para a pessoa. Tais consequências, está se referindo a essas consequências anteriores, né? Insuficiência cardíaca, distúrbio psicológico, ansiedade, depressão. Então, isso são as tais consequências, tá? Que são graves, as quais são graves, né? O que está se referindo a essas causalidades, né? Essas consequências, na verdade. Então, ele vai usar uma vez que, ó, para explicar o que ele está dizendo aqui, tais consequências que já são graves são potencializadas na juventude. Uma vez que, então ele vai explicar por que isso é potencializado na juventude, porque é a fase de estruturação do indivíduo. Sendo assim, então ele já está caminhando para um encerramento da ideia. Sendo assim, é fundamental que alguma coisa se faça, né? Então, é isso, tá, gente? Fica a dica. Quem não pegou, não tem problema. A gente pode ver de novo isso semana que vem, ou vocês podem ver com calma, pesquisar lá o que ficou pendente e me perguntem no grupo. Pode usar o WhatsApp para perguntar, não tem problema. Aí, a gente ia falar sobre o parágrafo de desenvolvimento. Como já são 4 horas, eu não sei se vocês vão assistir alguma aula agora. Acredito que não. Não mandaram nada no grupo ainda. Se mandaram, também não vi. O que vocês acham? Continua, não continua? Não tem aula? Oba, então vou pegar esse tempo. Vou pegar para mim. Tá. Aí, vamos falar então. Eu fui rápida, gente, naquele lá. Se vocês querem perguntar alguma coisa, eu posso voltar aqui. Vamos lá. Abro aí. Pode abrir o áudio. Vamos conversar. Vocês querem perguntar alguma coisa referente aos conectores desse? É quando ele fala assim sobre esse prisma é o que? É o problema, é isso que ele apontou? O prisma. Lembra que quando a gente vai estudar ótica, acho que é na biologia, não é? Que tem aquele triângulo, aí ele vai. Não, é física, prof. Hã? É física. É física? Ah, então. É horrível. Tem aquelas cores, não tem? Rosa, sei lá o quê. Tipo um arco-íris. O prisma, ele está se referindo a uma ideia de olhar, de visão. Porque a nossa visão é diferente da visão do cachorro, né? Eles enxergam preto e branco, a gente enxerga colorido. Ou quem é daltônico tem outra visão, né? Outra forma de ver. Então, o prisma está se referindo a olhar. Então, é sobre esse olhar, sobre essa perspectiva, entendeu? Essa percepção de mundo. Sim, entendi. Por isso que ele particulariza, entendeu? Tá. Ele vai afunilar um pouco aí a ideia. Ai. E o esta também, sobre este prisma, este, né? Ele é um pronome de demonstrativo, né? Lembra? O este, ele está que nem estas aqui, ó. Ele está se referindo de uma forma anafórica, não é isso? Uma coisa que já foi dito antes. Aprendi assim. Mas também tem livro que fala que o estas está se referindo a algo que ainda vai ser dito. É complicado, né, gente? Bom, tem que ver o termo mais próximo ali que ele está fazendo referência. Estas, no caso, deveria estar falando de alguma coisa que foi falado antes. Então, seria essas e não estas, é isso? A gente tem que ver, né? Porque tem livro que fala que são os dois. Tanto, por exemplo, o esta e o essa se referem a algo que foi dito antes. É complexo. Eu tinha um professor que ele falava que o essas se refere a algo que foi dito. O essas foi dito. E o estas vai ser dito. Aí eu já tinha um livro que falava o seguinte, que o estas era o que foi dito.
E o essas era o que vai ser dito. Aí eu ficava assim, bom, eu vou pelo meu instinto, dane-se. Então, eu pensei assim, vou usar o estas para se referir ao que foi dito antes. O estas antes e o essas depois. Eu já ouvi também que essa é para quando tá falando de algo que já foi dito, né? E o esta que foi algo que foi dito, mas que está próximo do período que você está falando, né? Bem, não sei se consigo explicar. Os dois têm essa ideia de proximidade. É complicado. Mas eu criei um método para mim e a minha gramática é essa. É estas para o que foi dito. E essas para o que vai ser dito. Então, não sei vocês que gramática vocês vão usar. Mas seria bom se vocês tivessem uma gramática em casa para dar uma olhada nisso. Mas as mais antigas, falam que o essa se refere ao que foi dito, ao passado. Essa, passado. E o esta, futuro. É o que ainda vai ser falado. Então, eu sou revolucionária, vou botar estas para o que foi dito. Estas. Vocês veem aí. Tá, mas pesquisem. Vocês vão ver que a maioria vai falar que o essas se refere ao passado. Tá? Mas aí não tem uma regra fechada. Quando vocês usam isso na redação, o corretor ele vai aceitar os dois. Ele aceita tanto essa quanto estas. Não tem problema. Tá? É porque realmente fica dúvida. O pessoal me pergunta sempre. Mas pode usar os dois modos, não tem problema não. Tá? Só cuidado com o onde. O onde, ele é para lugar. E tem gente que usa o onde para quando. Onde é lugar, gente. Onde é lugar, botei aí. Mas tem gente que usa o onde no lugar do quando. Por exemplo, vai falar assim, na Revolução, no período da Revolução Industrial, onde... Aí você fica, a Revolução Industrial foi um lugar ou foi um momento? Né? Então, onde é para lugar. Usa o em que. Quando não tiver chance de você usar o quando, usa o em que no lugar do quando. Né? Então, pode usar na UERJ, pode sim, Júlia, não tem problema não, pode usar. Você fez a pergunta aí, né? Então, continuando. Se a gente fosse fazer uma análise agora, a gente já encerrou essa ideia dos conectores, seria bom, então, vocês pesquisarem, fazer uma lista de vocês. Podem usar essa lista que eu fiz, não tem problema, tá? Mas eu vou tirar aqui de um documento que eu tenho, uma lista enorme, acho que tem mais de 100 conectivos, aí vocês vão fazer uma lista do que vocês vão usar, tá? E vem o valor semântico deles, o sentido. E aí, pensando no parágrafo de desenvolvimento, todos esses elementos aqui eles são importantes, né? O tópico frasal, a ampliação, que é a justificativa do meu argumento. Quando fala em tópico frasal, as pessoas ficam confusas, né? Ficam com medo, porque parece um filme de terror realmente, né? Porque tópico frasal, nossa, que nome é esse? O tópico frasal é uma frase curta. É um tópico, é como se fosse esse tópico aqui. Até uma metalinguagem. Esse tópico aqui é um tópico frasal, porque ele tem 2 palavras só. Então, é uma frase curta que você declara algo sobre o tema, né? Então, quando você fala assim, que os jovens estão sendo influenciados pelas drogas, né? Pelo consumo de drogas, não sei, pelo aumento do consumo de drogas, você tem que dizer por quê, né? Aí você fala assim, porque falta educação desses jovens, aí você usa jovens de novo, desses infantes, né? Desses adolescentes. Então, falta educação. Quando você fala que falta educação, isso é um tópico frasal, tá? Então, não há educação, a educação é deficitária. Aí você vai ter que dizer por que essa educação é ruim, é deficitária. Isso é a justificativa. Então, quando você fala assim, a educação dos jovens é deficitária. Deficitária. Deixa eu botar aí no chat. Vírgula. Uma vez que
Então, você está usando o tópico frasal, a educação dos jovens é deficitária, você pode falar dos jovens brasileiros, né? Mas aí, quando você vai colocar esse argumento no desenvolvimento 1 ou 2, você tem que explicar, né? Uma vez que, né, ou visto que, então você tem que explicar por que ela é deficitária, senão fica vago. Então, o interessante é que você use de uma ampliação, é isso que a gente chama aqui, né, como um dos elementos principais do desenvolvimento, é essa ampliação, tá? Justificativa. Então, aqui você vai usar conectivo, você vai usar conjunções explicativas. É importante que vocês estudem o que são conjunções explicativas para poder usar, tá? Na ampliação. As conjunções explicativas servem para você ampliar o argumento. Então, estudem isso. Beleza? Aí, continuando, né? Depois dessa ampliação, dessa justificativa, vem a comprovação do argumento. Né? Você vai usar um dado, uma citação, alguma coisa para fazer valer aquele argumento seu, senão fica uma explicação só sua a nível pessoal. Fica a nível Jamile, Ellen, sei lá, né, Carol, Gabriela, Daniela. Então, vocês têm que pensar que eu tenho que usar um dado para valer aquilo que eu disse. Como é que eu faço isso? Bom, a gente vai ver. Aí depois vem as ideias de causa e consequência que você pode estabelecer após esse uso da comprovação, né? Você pode dizer que em decorrência disso, ou seja, de 80% da população estar envolvida com álcool e com drogas, você pode dizer que isso causa uma certa o quê? Isso traz uma consequência, na verdade, né? Isso traz um resultado não muito positivo, né, para o futuro da sociedade, né? E aí, em seguida, você vai fechar. Então, voltando lá ao desenvolvimento, no caso aqui, ó, a gente falou sobre os conectivos, há justamente essa estrutura, mas, claro, tem uma relação um pouco deficitária aqui, se a gente for pensar, porque ele traz, ó, primeiramente, o consumo precoce de álcool aumenta exponencialmente as chances de uma dependência futura. Só que aqui depois ele não colocou a ampliação, ele já foi logo para a comprovação. Ele já foi logo comprovando. Então, o ideal seria fazer o seguinte, você trazer o argumento, aumenta, né, as chances de dependência futura, mas você explicar, né, uma vez que tem que explicar por que essas chances de dependência futura acontecem. Aí poderia botar uma vez que, já que, né, porque, vírgula, porque, né, a gente tem que ter esse costume ainda de criança, de sempre perguntar o porquê das coisas. Então, a gente bota ali o porquê, né, coloca ali. Por que isso acontece, né? Por que aumenta esse consumo? Visto que não há acompanhamento dos pais, ou, se é precoce, né, visto que há uma apresentação dos adultos, não sei, a bebidas, não sei, né? Então, há uma convivência com adultos que consomem, que bebem, né? É complicado, gente, mas aí dá para fazer, né? Tem que quebrar um pouquinho a cabeça. E aí depois vem a comprovação, né? Então, ele vai falar aqui que isso se comprova por meio de dados, isso se comprova por meio das ideias de Emily Durkheim, para usar fato social, ou eu vou usar, sei lá, uma cena de um capítulo aí de Dom Casmurro, não sei, vocês podem lembrar de alguma coisa que pode ser inserido aqui. Ou de alguma novela, né? Acho que vocês assistiam muito novela. Tinha lá aquela personagem que enchia a cara, né? E bebia muito, então estava sempre, né, se alcoolizando o tempo todo. Então, é isso. Falar da novela, falar da ficção, né? Trazer algum filme, não sei. Aí você relaciona. Aí, sob esse prisma, observa-se que, né, a ingestão está diretamente relacionada ao alcoolismo na vida adulta. Tá. Então aquela meio que usou uma ideia de causa e consequência, uma relação de causa e efeito. Não sei, né? Vocês vão ver o que vocês vão usar. E no final, aí se encerra o parágrafo, tá? Tem alguma dúvida? Esses desenvolvimentos... Peraí. Essa ampliação é no tópico frasal? É.
Isso. Você pode fazer durante o parágrafo, mas vai ficar muito por quê. Vai ficar muito uma vez que, porque, em sequência. O ideal é que você faça uma vez só. Tipo, você colocou o conectivo inicial, argumento 1. Depois do argumento 1, você amplia. Isso aumenta a nota, viu, do Enem. Tem gente que tira 900... Eu estava olhando uma redação de 960, comparando com a de 980. Dado ponto ali, algum corretor. Ficou o dilema, né? Dou ou não dou? Aí eu estava observando que a redação de 960 não tinha ampliação. A de 980 tinha. Então, quando o candidato ele amplia o parágrafo, o tópico frasal, o argumento, ele sai na frente daquele que não fez. Eu estava observando isso. Então, de repente, isso seja uma forma da gente pensar num termo chamado período... Vocês já ouviram falar nisso? Construção do período composto. É quando a gente trabalha essa ideia. Você afirma e logo depois você traz um conectivo de subordinação, né, de causal, alguma coisa nesse sentido. O período composto ele pode ser tanto por subordinação como por coordenação, tá? Mas isso são termos técnicos, vocês não vão lembrar disso. A gente só sabe dessas coisas na prática. Vocês já fazem isso, vocês já fazem períodos compostos. Os períodos compostos, eles evidenciam da gente uma capacidade de argumentar melhor. Então, você pode ter mais vocabulário, né? Você está ampliando o seu tópico, a sua afirmação. A criança, quando ela é pequena, tipo uns 9, 10 anos, né, 12 anos, já adolescente, quase pré-adolescente, ele não tem essa capacidade tão assimilada assim de aumentar. Alguns têm, porque os pais incentivam isso. Mas você vai notar no texto da criança que eles só usam um período simples. Eles dizem assim, a sociedade precisa de atenção. Ela é muito perfeita, ou ela não é perfeita, ponto. Então, você não tem conectivo, você não tem relações. Isso é período simples. O período composto é a capacidade do ser humano de ampliar o seu vocabulário e ampliar a sua argumentação. Então, por isso que aquela redação de 980 é uma redação um pouco melhor, né? A gente pode considerar uma redação mais trabalhada, mais evoluída, porque ele fez essa ampliação, né, do tópico frasal, que é o período simples. É a mesma coisa, tópico frasal, período simples, é a mesma coisa. Então, essa frase única, né, ponto. Ela é bonita, ponto. Né? Ela é simpática, ponto. Então, ela não fala assim, Maria é bonita e é simpática. Você não tem essa relação, né? Você tem que mostrar para a criança, ó, tem que usar o e, senão fica ela, né? Ela é bonita, ponto. Ela é simpática. Parece um robô, né, falando. Então, a construção do período composto é você mostrar que você tem essa possibilidade, né, de articular, né, seu cérebro está trabalhando, então você tem que mostrar isso para a banca, tá? Então, pode usar sim na UERJ, no Enem, não tem problema. Cuidado só com a exposição. Eu não trouxe aqui o parágrafo da UERJ, porque eu também não queria expor a pessoa, mas o que acontece? Isso acontece com quase todo mundo, né? É normal isso. A pessoa, quando escreve, ela usa muito dado. Ano passado, eu estava corrigindo uma redação online de uma pessoa que não podia ir na UERJ, e aí ela falava assim, Érica, me ajuda, Érica, não sei o quê. Eu ajudava, só que a pessoa ela tinha uma certa dificuldade, ela tinha uma resistência. Ela sempre trazia dados históricos no desenvolvimento 1 e 2. Isso quer dizer o quê? Que ela não saía daquilo, ela nem trazia o argumento 1. Ela trazia fatos históricos o tempo todo, como argumento. Isso não é argumento. Pode ser um argumento factual, tipo, é um fato, é uma coisa que aconteceu, que está no livro, você pesquisou, está no site X, né? Você foi lá, leu e traduziu. Só que isso não é argumento. O argumento é quando você fala assim, o consumo de drogas aumenta as chances de dependência futura. É quando você afirma, né? Você afirmou. Note que aqui não tem nenhum dado histórico, não tem nenhuma visão assim de apresentação, de exposição, né? Que nem jornal faz. 50% da população sofre com a dependência de drogas. Lembra que o jornal abre assim? Vê o William Bonner falando, ele vai... 50%, não sei o quê.
o índice do Covid-19 atingiu um patamar estratosférico, né? Eles trabalham assim. Então, isso é fato, isso é notícia. Isso faz parte de texto jornalístico. A gente não está fazendo texto jornalístico, a gente está fazendo texto de dissertação argumentativa. Então, muda a configuração. Se você faz isso na UERJ, né, só apresenta dados históricos, isso é um texto expositivo. Você perde ponto no tema e no tipo textual. Você perde 2 vezes, porque os dois caminham juntos. Então, cuidado. Depois eu vou trazer para vocês, eu vou tirar o nome da pessoa, eu vou cortar, vocês vão ver que é só êxodo rural, revolução industrial, entendeu? E falam coisas assim, e isso não é o que se quer, que se pretende. Então, cuidado, tá? Você pode fazer assim na UERJ, não tem problema, tipo, você traz o argumento 1, aí comprova, só que é difícil, porque depende do tema, né? Se o tema traz um assunto muito subjetivo, tipo, ligado à pessoa, ao seu comportamento na sociedade, às vezes não tem como você trazer dados. Só se você for ler aí um artigo, alguma coisa que fale que as pessoas estão menos empáticas devido a alguma coisa, devido à tecnologia, né? Não sei. Ou porque sofreu muito em relação ao sentimento, né? Ela ficou mais fria. Ela não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Aí você teria que pesquisar mesmo, né? Então, às vezes é muito difícil você usar dado. O ideal é que você use conceitos teóricos na UERJ, né? Que também é difícil, né? Um pouquinho. Aí eu peço que vocês leem. Quem tem mesada aí já vai adquirindo o livro. Quem não tem, realmente vai ter que procurar na internet. Se não tiver internet, aí lascou, né? Eu sei que como é que é. Eu entendo, tá? Mas tem que pelo menos buscar conhecer teorias. Peraí. Na UERJ seria bom... Peraí. Essa ampliação que a gente faz no tópico frasal é a nossa opinião, é um fato. Essa ampliação é uma justificativa. Uma vez que pode ser um fato, mas um fato de senso comum. Estou respondendo a pergunta da Júlia, que ela falou assim, essa ampliação que a gente faz no tópico frasal, ela é uma opinião ou é um fato? Depende. Se você for usar assim, pensa numa coisa que sua mãe sempre fala ou alguém da sua família fala. Por exemplo, a menina fica grávida cedo. Ah, isso daí é porque não se cuidou, né? Ah, isso daí é porque não usou camisinha. Isso é um fato, né? Ela não usou camisinha. Mas isso já não está impregnado no senso comum? Não pode ser outra coisa? Tipo, ela engravidou porque furou? Não sei, né? Então, depende. Pode ser uma opinião focada no senso comum, pode ser um fato também em senso comum, né? Não um fato exatamente datado, né? Eu acho que não é bom você usar um fato datado para ampliar o argumento, não. Fica estranho. Eu acho que seria bom você usar uma ideia de senso comum mesmo. Uma ideia de causalidade e senso comum. Tudo bem, não tem problema, né? Lembra da grávida. Ficou grávida porque não se cuidou, porque é um conceito que se tem, né, culturalmente. Mas, assim, é isso, né? Você tem que dar uma justificativa pautada no senso geral, tá? Argumento no Enem, você pode culpar o governo? Pode, deve. Agora, na UERJ, não. Na UERJ, a gente não pode culpar, porque, às vezes, o tema não permite isso. Às vezes, permite. Opressão social. Esse do 1984 é perfeito. Ali não tem como você falar que o governo não oprime, mas cuidado, você não pode falar nomes, tá? Porque senão corre o risco de você ser, sei lá, né? Eu teria medo de falar nomes, mas é claro, você pode dizer que o governo atual é um governo que oprime, é um governo que controla, porque ele não permite que você tenha acesso às informações, né? Isso se assemelha ao livro, 1984, né? Mayra perguntou, é uma explicação sobre o que você afirmou? Onde? Onde, Mayra? Onde você falou isso? A explicação seria uma ampliação.
você usar o porquê aqui, né? E esse porquê, ele pode ser não necessariamente um fato, porque senão você vai comprovar, né? Aqui você vai ampliar com uma visão senso comum, uma coisa que se, né, justifica, pautado numa ideia de senso comum, não tem problema. Uma coisa que é aceitável, que é de conhecimento geral, né? É complicado, né, gente? Vamos pensar aí. Vamos tentar ver se a gente acha uma outra forma. Não sei se eu trouxe no outro... Deixa eu ver. Outro desenvolvimento. Aquele também não fala, ó. O uso de drogas gera prejuízos, mas ele não diz o porquê. Talvez a gente poderia encaixar um pois aqui, ó. Pois estas provocam insuficiência cardíaca. Aqui tá vendo que é uma coisa senso comum, mas também, assim, é uma coisa que é comprovado, né? A gente sabe disso, né? Que o uso de drogas pode acarretar insuficiência cardíaca, de algumas drogas, nem todas, né? Que algumas ajudam até a trabalhar determinadas coisas, como é o caso dos remédios, não é isso? Mas, claro, a gente tem os efeitos, né? Depende de pessoa para pessoa, mas o uso de drogas gera prejuízos imediatos e provocam, poderia ter colocado aqui, provocam insuficiência cardíaca, distúrbios psicológicos, como a ansiedade e a depressão, né? Na memória e no aprendizado. É isso. Então, isso aqui é considerado um argumento senso comum, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso aqui é comprovado, né, cientificamente. Só que não precisa você dizer aqui que, segundo o jornal X, é só se você quiser. Por que eu estou falando isso? O Enem aceita, desde que você, no desenvolvimento 1, pode ser, ou na introdução, você tenha trazido já alguma forma de comprovar o argumento. Acho que a Ellen me perguntou isso uma vez. Ela falou assim, Érica, eu posso deixar o desenvolvimento 2 sem dados, sem citação? Pode. E aqui é um exemplo clássico, você está trabalhando exemplificações, você está trabalhando uma estratégia argumentativa, que a gente chama de exemplificação. É uma forma de você articular os seus argumentos, né? Então, se você fala que, pois, né, você tem esses problemas que são gerados, tudo bem. A gente sabe que é uma coisa de senso comum mesmo, né? Então, acontece, realmente. Pode vir a acontecer, dependendo de pessoa para pessoa, né? Tá? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Acho que ficou bem resolvido. Eu queria falar. Fala. Se fosse para sair do senso comum desse parágrafo, poderia botar assim, desenvolve doenças crônicas que atrasam a construção do conhecimento intelectual do indivíduo, não sei. Segundo o especialista X, aí você sai do senso comum, porque você traz uma pessoa autoridade, você está trazendo uma pessoa que tem voz para falar isso, entendeu? Eu teria que... Entendi. Entendeu? Aí a gente sai do senso comum. Mas, se você mostra para a banca que você ampliou o seu argumento, teve essa capacidade, né, que a gente chama, ótimo. Você pode ter uma redação 200 só assim, só com essa ideia de causa e efeito, né, afirmação, explicação, exemplificação, mas é bom você trazer uma área de conhecimento, tá? Aí, vamos voltar, então, porque a gente já falou de desenvolvimento. Eu tenho aqui uma lista de citações, tá? Depois vocês vão ver com calma, porque tá um pouco pequeno, vocês vão ter que ver no computador, no celular de vocês, tá? Vocês me pediram por temas, eu trouxe aqui, coloquei aqui algumas citações, mas vocês precisam articular isso no texto para não ficar solto. Aí eu penso assim, citações por tema, beleza. A gente pode usar citações por tema, mas como é que eu posso encaixar uma citação no meu argumento? Aí seria uma tarefa que vocês deveriam desempenhar aí, após a leitura desse parágrafo, que fala também ainda sobre esses riscos, né, do consumo das drogas. Alguém quer ler esse pedaço? Outro risco. Aí a gente tenta encaixar essa citação aqui no final, ó.
É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Posso ler. Outro risco a ser apontado, e que é de extrema importância, é o modo como o consumo de drogas e álcool prejudica a educação do jovem brasileiro. Por causa desta ingestão precoce, a personalidade do adolescente vai mudando lentamente, podendo interferir nos seus estudos. Começar a perder o interesse pela escola e até mesmo mudar o jeito de agir com os amigos afetam o desempenho acadêmico. Por isso, muitas famílias ficam preocupadas com seus filhos, os aconselhando e educando da melhor maneira possível. E aí, tarefa. O que vocês vão fazer? Tentem encaixar essa citação nesse parágrafo. Vou deixar uns minutos aí para vocês fazerem. Só uma dica. Não deixem a citação no final do parágrafo, porque não dá tempo de você articular. Tenta encaixar no meio, no início. E aí vocês me respondem aí no chat que eu vou olhar daqui a pouco. Vamos ver se vai dar certo. Ou se vocês quiserem falar em áudio, é melhor também. Pode falar já? Quer pensar um pouquinho? Pensa um pouquinho aí. Vamos pensar um pouquinho. Prof, Diga. deixa eu perguntar. Eu pensei aqui também, só que assim, é para encaixar aí sem mudar o que está escrito no texto? Pode mudar, no texto pode. A frase, se você quiser fazer uma paráfrase, uma releitura também. Entendi.
Eu nem sei se vocês estão respondendo no chat, porque se eu sair aqui, vocês vão perder o foco. Tem uma forma, deixa eu ver se eu acho aqui, de vocês fazerem essa relação. Mas aí vai alterar mesmo. Acho que alguém perguntou. Por exemplo, quando você usa a palavra de acordo, segundo, né? De acordo com fulano, de acordo com, né, o autor X, segundo o autor X, aí você tem que depois dizer alguma coisa referente a essa citação, né? Ou você pode escrever com as suas palavras mesmo, mas aí vai um exercício. Professora, o meio de não mudar é só fazer a citação com um período. Não mexer em nenhum deles e citar num período só e depois relacionar com a frase que tiver a seguir, né? Tipo, essa das famílias, entendeu? Aham. É uma possibilidade, né? Eu acho que é a forma mais fácil também. Uhum. Eu só fico pensando se, por exemplo, você pode perder em coesão. Porque, não, o que acontece? É porque às vezes não é nem coesão, é coerência. Por exemplo, quando você vai usar assim, é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Aí você ponto. Aí começa. Outro risco a ser apontado, aí fica estranho, porque às vezes você pode esquecer o autor. Aí tem que dizer, Não, né? eu acho que dá para fazer isso antes da última frase. Tá. Você bota segundo Coelho Neto, escritor brasileiro, a educação, aí você fala, você bota vírgula, não bota ponto e relaciona com isso. Ó. Com isso, muitas famílias ficam preocupadas com seus filhos, entendeu? Seria uma forma. Uhum. Só cuidado também chama atenção para uma outra possibilidade de que pode acontecer. Esse com isso, quando você falou da parte do com isso, pode parecer que o autor que diz isso também. Não, aí colocaria entre aspas a citação. Uhum. Aí bota vírgula. Com isso, muitas famílias ficam preocupadas. Aí, né, ela consegue, entendeu? Entendi. É uma forma fácil, inclusive. Uhum. Vamos ouvir o pessoal. O que vocês colocaram? Deixa eu ver aqui. Se alguém respondeu. A Nelly colocou. Segundo o escritor Coelho Neto, é na educação dos pais. Aí você abre aspas, né? Ou não, Nelly? Como é que você faria? Colocaria as aspas? É porque eu abreviei, eu coloquei. Ah, tá, eu não coloquei. Porque aí ficaria assim. Deixa eu me achar aqui, peraí, que eu me perdi. Depois de acadêmicos, aí entraria assim. Segundo o escritor Coelho Neto, é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. E aí depois encaixaria. Por isso, muitas famílias ficam preocupadas com seus filhos ou os aconselhando e educando da melhor maneira possível. Faltou aspas, né? Na citação dele, né? Uhum. Mesmo quando eu boto segundo o escritor Coelho Neto, quer dizer, eu estou dizendo que foi ele, que não fui eu. Mesmo assim, eu tenho que usar aspas, né? Se a citação foi na íntegra dele, se você colocou tudo que ele disse, é entre aspas. Entendi. Obrigada. Nada. Agora está certinho encaixar assim? Isso, tá certo. Daria para encaixar? Uhum. Antes de por isso, acho que alguém mais falou, né? Sobre isso também, de colocar antes de por isso. Deixa eu só ver aqui que eu já esqueci. Alguém perguntou alguma coisa. Calma aí. Alguém quer que eu dê zoom? Peraí, vou dar zoom. Acho que Jamile quer que eu dê zoom. Vê se dá para ver. Não, digo porque se tiver dificuldade para ver, porque dá para cada um fazer o zoom na própria tela, não precisa você fazer, entendeu? Uhum. Fala, Jamile, você, o que você colocou?
Eu botei aí no chat, deixa eu ler então. Tá. Pois, segundo o escritor Coelho Neto, né? Aí eu usaria para comprovar o segundo período, que é o que ele fala, por causa dessa ingestão precoce, não estou conseguindo ler. A personalidade dos adolescentes vai mudando lentamente, podendo interferir nos seus estudos. Aí cuidado, porque pois é na educação dos filhos que se revelam de acordo com. Tá, você pode botar o de acordo para o final. Pois é na educação. Aí abre aspas. Pois de seus estudos, vírgula. Pois é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Vírgula, de acordo com Coelho Neto, escritor brasileiro. Tem possibilidades, né? De você fazer sim. Tudo bem. O período pode ficar longo, desde que tenha coerência, não tem problema, tá? Eu não gosto de ficar falando que não tem que ser longo. Eu também cortaria alguma coisa, porque tá muito grande. Mas não tem problema, desde que tenha coerência, tá ótimo, né? E você faça essa conexão. Alguém mais, gente? Deixa eu ver aqui, que eu não sei se alguém mais. Aí a Ellen falou, também pensei nisso. Pensei igual a Julia. Pois tá, você já colocou, Jamile, tá. Então, é isso, né? A gente fazer essa relação segundo de acordo, né? Se for parafrasear, né? Outro risco a ser apontado e que é de extrema importância é o modo, né? Como o consumo de drogas prejudica a educação do jovem brasileiro. De acordo com o escritor brasileiro Coelho Neto, se os pais não educam seus filhos, né, de modo adequado, aí você pode falar alguma coisa, né, tentando traduzir essa frase aí dele, né, que pode resultar. Pode resultar a forma como esses, né, que os pais vêm educando, né, pode ser um reflexo dessa educação que não está acontecendo, né, ou então porque pode ser alguma coisa direcionada a essa ingestão de álcool, porque os filhos veem os pais, né, consumindo, então eles acabam repetindo a conduta dos pais, dos mais velhos e por aí vai, né? De acordo com o escritor Coelho Neto. Então você faz uma releitura, né? Bom, então tá aqui as citações, né? Tirei daqui, inclusive essa. Então tem muita coisa, vocês podem usar, tá? Ver o que é mais adequado. Aí, por último, eu deixei aqui para a gente falar sobre alusões por tema, que vocês me pediram. É claro, gente, tem muita coisa que eu deveria trazer, né? Só que vocês podem ir aprimorando, tem mais coisa, tem que até tirar foto, mandar para vocês. Tem 1000 possibilidades de a gente fazer uma introdução por alusão. Eu gosto mais da alusão literária. Tem gente que gosta da alusão histórica. Trouxe aqui mais, eu tenho visto nas redações, assim, não sei, pode até ser em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Sobre a ideia de se ter um futuro melhor, de pensar numa sociedade mais justa, né? E aí o que está sendo bastante usado é essa do Thomas More, né? More, que fala sobre a utopia. No caso, na obra A Utopia, né? Então, eu deixei como está lá, que as pessoas estão fazendo. Corrigir só alguma coisa aqui, que eu já vou falar para vocês. Então, ele fala assim, na obra A Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e de problemas. Lá só está de conflitos e problemas. Então, o mesmo erro está sendo repetido porque as pessoas copiam e colam. Então, esse Dzinho aqui, ó, ele repete, porque a ausência de alguma coisa. Então, é de conflitos e de problemas. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor expõe. Então, lá no livro, né, na história lá da Utopia, ele fala sobre uma ilha, né, e essa ilha é uma ilha perfeita, em que as leis funcionam, tudo, né, acontece de uma maneira muito equilibrada. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea, ou seja, é preciso a gente falar que o livro não é uma realidade, né? É uma ficção.
Então, aqui temos um problema. Ele teria que falar, no entanto, que se observa fora da ficção, na realidade, tudo bem, é aceitável. Né? Contemporânea é o oposto do que o autor expõe. Né? Então, a gente tem uma realidade diferente do que é falado no livro. Então, esse tipo de contextualização é aceitável, não tem problema. Embora muitas pessoas estejam fazendo a mesma. O corretor do Enem não vai penalizar vocês por vocês estarem fazendo a mesma contextualização. Só que cuidado com a cópia, gente. Eu acho que também tem que tomar um certo cuidado, né? Isso tá lá, tá escrito, né? Plágio, cópia. Então, né, a gente tem que ver o que mais nos pertence ali, como autoria. A gente tem que ter autoria. Você pode mudar alguma coisa. Você pode dizer que é retratada uma sociedade perfeita, em que o bem-estar social é garantido, né? A civilização local. Né? Você pode trocar ali algumas pesquisas sobre e muda as palavras, tá? E aí ele faz esse contraponto, essa pessoa, para falar sobre o problema. E aí ele fala do que é exposto, né? É oposto ao que é exposto no livro. Uma vez que... Aí você pode puxar para o tema, para falar sobre o consumo de drogas, né? Uma vez que o consumo de drogas por jovens brasileiros apresenta barreiras para a sociedade, apresenta-se como barreira, né? Para a sociedade, para a evolução da sociedade, né? Então, é um problema. Então, aqui ele já está meio que trazendo a tese, né? E também aqui também ele vai trazer os argumentos, mas também a gente pode considerar que o que acho que não sei se foi a Sara, não sei se ela está aí, alguém perguntou, que ela falou assim, Érica, eu achei que a tese fosse no final. É porque o que acontece? É esse exemplo aqui que eu queria ilustrar para vocês. Esse cenário antagônico que corrobora o bem-estar social é fruto, quando ele fala é fruto, tanto de X, que é o argumento 1, quanto de Y, ele está dizendo que isso é fruto de alguma coisa, ou seja, isso é algo ruim. Então, aqui eu posso considerar isso uma tese, né? Embora eu tenha argumento 1 e 2 junto. Então, pode acontecer de você ter tese, argumento 1 e 2, né? Só que a frase final é a frase de encaminhamento. Assim, faz-se necessário analisar os fatores que concernem a questão. Então, eu não vou dizer aqui para vocês, usem esse modelo. Vocês podem adaptar, né? E trazer para o tema, apresentar o argumento 1 e o argumento 2. Você pode usar esse mesmo roteiro, né? Você usa a contextualização, apresenta o problema, fala do tema, traz o argumento 1, traz o argumento 2 e pronto. Érica, eu não quero trazer o argumento 1 nem o 2, eu acho que estraga a minha redação. Tudo bem, é a sua forma de escrever, tá? Mas é uma aposta aí para você fazer o seu texto da forma que você achar melhor, tá bom? Onde ele coloca o tema não seria a tese? Olha, cadê? Uma vez que o tema, o caso pode ser, também pode ser o tema e a tese junto, né? Aí para a Mariana não ficar confusa, se ela estiver ainda aí, né? Que ela perguntou o que é tema, o que é tese. Tipo, uma vez que o consumo de drogas por jovens brasileiros apresenta-se como barreiras para a sociedade. Então, se ele se apresenta como barreira, isso daí já é algo negativo, né? Então, é uma tese também, tá? Então, aqui a gente pode considerar tema e tese juntos também, tá bom? A próxima é o seguinte, vou para a próxima, é da UERJ. Eu que fiz, tá? Se vocês acharem que tem que tirar alguma coisa, vocês tirem. Fiz ontem isso bem quase nos 45, na prorrogação do negócio. Aí eu falei assim, bom, já tinha alguma coisa pronta, vou adaptar. Aí eu botei assim, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Essa frase, ela é dita por alguém do livro, mas eu não dei ênfase nisso. Né? Eu acredito que seja o próprio governo que oprime, que é o grande irmão lá, que cria vários ministérios, né? Ministério do Amor, Ministério da Verdade, Ministério do não sei o quê. Acho que são cinco ministérios que o Estado cria, né? Para controlar a população. Então, o Ministério do Amor, ele fala que as pessoas não podem se relacionar, não podem ter relação sexual, não pode ter amor, não pode ter nada, não pode ter afeto nenhum. O Ministério da Verdade controla as informações. Aí tem outros ministérios que eu já esqueci, né?
Então, vocês vão ver que são 5. No livro 1984, do escritor inglês George Orwell, é possível perceber uma sociedade marcada por um cenário distópico. Aí vocês têm que ver o que é distopia para poder usar o termo, né? Cenário distópico, controlada, aí no caso a sociedade, né? A sociedade é controlada e manipulada pela opressão do Estado, o chamado grande irmão, que governa somente para interesses individuais. Tal característica evidencia não só uma civilização privada de informações, mas que desconhece a sua própria, no caso, a própria história, o que não se distancia tanto da realidade atual em que vivemos. Nesse sentido, até que ponto a distorção da verdade e o controle social podem colaborar para uma não visão otimista de futuro, que é essa distopia, né? Então, a gente usa um sinônimo aí. Eu fiz assim. O que vocês acham? Vamos conversar. O que vocês entenderam aí? Vocês usariam? Oi. Tem alguém falando? Posso falar? Pode, pode. Quando ele diz assim, quando você diz tal característica evidencia não só uma civilização. Não, nem ele, não. Peraí, deixa eu... o que não se distancia tanto da realidade atual em que vivemos. Ao invés de eu botar isso, eu poderia colocar assim, fora da ficção, na realidade atual, estamos vivendo esse mesmo cenário? Sim. Poderia dizer isso? Pode, deve. Isso mesmo, né? Tá? Então, sim. Porque faz sentido, né? A gente realmente está inserido num contexto parecido, né? Você não acha? Muito parecido. Estou me sentindo lá no 1984. Eu também. Pô, nem fala, cara. É bem tenso o negócio. É horrível isso. Deixa eu ver aqui. Se citar o termo distopia ou utopia, tem que explicar o que significa ou não precisa? Só se, no caso, no desenvolvimento. Você tem que dar exemplos de distopias no momento atual, né? Por exemplo, falar sobre a questão do... Como é que fala? Aí você trabalha com fato, né? A extinção do Ministério da Cultura, para falar um exemplo, né? Ou então de problemas mesmo sociais, desigualdade social, violência, mas o quê? Corrupção, né? São elementos que marcam essa ideia pessimista de sociedade, que as pessoas já estão até acostumadas, né? Não deveriam, mas já perderam a esperança, né? Está se repetindo tanto isso que acabou com a possibilidade de sonho, né? Não tem mais o grande sonho. Eu não sei se vocês lembram, mas é porque às vezes eu fico lendo sobre música, né? Por que aquela música foi escrita e tal. Tem uma música de uma artista que eu gosto, né? Mas isso daí não vem ao caso. Acho que vocês também têm músicas que vocês gostam dos anos, sei lá, 80, não sei, ou agora, atual, que tem um teor crítico. Então eu fui pesquisar, e aí nessa música fala sobre, faz uma crítica sobre o grande sonho que se tinha na sociedade americana de se organizar, né? De se promover ali, acho que através do milagre econômico, não sei, né? Aí teria que estudar a história mesmo. Então, vocês podem se apropriar disso, né? Esse sonho que se tem, essa ideia de sociedade perfeita, vamos construir uma sociedade igualitária, né? E que todos se beneficiam mesmo do governo, de modo, né, a garantir o bem-estar social comum e tal. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? Aí vem o problema, aí vem a grande decepção. Aí a gente tem a distopia. Você pode definir, pode dar exemplos, pode declarar alguma coisa sobre, mas seria bom você exemplificar, usar exemplos, né? Ou teorias que você possa mesmo conhecer e colocar mesmo seu entendimento sobre aquilo, não tem problema, tá? Essa paráfrase do livro pode ficar solta? Qual? Qual, Carol? No caso, seria a citação? Essa aqui do início? Acho que é isso que você perguntou, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá.
A citação pode, desde que você deixe assim implícito de que ela é do livro, entendeu? Então, quando eu falei assim, quem controla o passado, tarará, tarará, eu não disse quem falou, mas eu já deixei entender que é do livro. No livro, 1984, perfeito. Pode fazer assim, tá? Só não pode fazer o inverso, que é você deixar a citação no final da conclusão. Aí fica estranho mesmo, porque não dá tempo de você falar, entendeu? Ela fica esquecida, fica solta. No final da conclusão, tá bom? No início da introdução não tem problema não, que você pode falar alguma coisa depois. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco aí melhor, né, essa questão da redação. É um processo, é isso aí. A gente poder entender, né, as possibilidades de se escrever é bacana. Eu gosto de ter criatividade, assim, né? A gente tem que sair um pouco do campo do comodismo, que às vezes a gente tem mesmo, a gente fica cansado, e a gente poder estar sempre ali, né, buscando mesmo formas de apresentar o nosso ponto de vista, tá? Então, espero ter colaborado. Fala. Mas sobre essa citação, eles não poderiam pensar que, tipo assim, a pessoa só jogou uma citação que não tem nada a ver com o livro, porque ela não associou uma coisa com a outra? Não, não. É porque, assim, na verdade, não, porque essa citação é do livro, né? Então, se fosse uma citação diferente, aí sim. Por exemplo, se fosse uma citação de algum filósofo, e aí do nada você fala do livro, aí tem um problema de ruptura. Não, então, isso que eu tô perguntando, mas se eles não sabem que essa citação é do livro, se eles têm todo o conhecimento do livro, nunca leram, eles poderiam ter, tipo, essa dúvida, né? Poderiam. Aí eles iriam tirar ponto, no caso. O que me preocupa é assim, se o corretor não lê o livro, aí ele vai corrigir, aí fala. Mas aí é difícil isso acontecer, porque é mais de uma pessoa que corrige a sua redação. Na UERJ é um grupo. É um grupo que corrige. Então alguém vai falar, alguém vai mostrar. Vai falar, não, essa citação aqui tá certo, né? Então, é isso. Tá? Mas, claro, se fosse de outra pessoa, ficaria vago. Né? Mais alguma coisa, gente? Acabou aqui. Depois eu vou trazer mais alusões para vocês, porque tem muita coisa. Tem de Clarice, tem de Raquel de Queiroz, sobre o 15, o livro 15. Vocês têm que ler, né? Eu acho que, nesse momento, não tem como a gente adquirir esses livros todos, né? Senão a gente ficar pobre. Então tá, espero que tenha resolvido aí, né? Eu que agradeço. Vocês que são maravilhosos. Eu acho que a gente está aí para trocar, tá? Então, eu falo muito. Eu falo demais. Eu estava pensando, gente, em deixar exercícios para vocês, ó. Tem um link da Estácio, eu estava procurando exercícios ontem para passar para o pessoal lá da escola. Aí eu acabei achando uma coisa que a gente gosta, a gente estava falando ontem, sobre fato, opinião. Vou deixar o link aqui para vocês. São exercícios de EAD da Estácio, mas é porque eu ia fazer esse copia e cola, né? Então, tentem depois fazer. Não sei se tem um gabarito. Se não tiver, tem um gabarito. Já vem com gabarito. Tem muita coisa boa sobre dissertação, sobre redação. E outra coisa, tem um outro material. Deixa eu ver se está aqui. Acho que eu já fechei. Que são sobre questões UERJ. Está aqui, ó. Vocês vão conseguir baixar. Coletânea de exercícios. Aí eles vêm comentando quais são os itens de estudo. Ó, vou passar aí para vocês. Acessem, baixem no computador e vocês vão ver qual é o conteúdo que está sendo exigido. Tem redação como objetiva. O que mudou, gente, só foi a estrutura da prova, que é intertexto, linguagens e livro, né? As questões. Os eixos temáticos é a mesma coisa, está sendo cobrado ainda o mesmo procedimento. Uso de verbo, relações semânticas, articulação textual, vocês vão ver que tem questões de coerência, coesão. Então, façam uma leitura,
que é uma coletânea de 2012 até os dias de hoje, eu acho, não sei. Até 2013, tem que ver, tá? E qualquer coisa, vão na revista eletrônica UERJ. Lá tem outras questões atuais comentadas. Vocês vão ver que o eixo temático que tem lá, tem item de conteúdo, ou item de programa, são os mesmos durante os anos todos. Eles não mudam isso. Figura de linguagem, é a mesma coisa. Então, é só vocês estudarem esses itens. Isso serve como um roteiro de estudo. Para quem está perdido, faz isso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou indo nessa, depois a gente se fala mais. Copia, salva aí no favorito do celular, esses links, tá bom? É isso. Beijo, beijo. Beijo grande, abraço. A gente se fala, tá? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tô falando sozinha? Tchau. Tchau. Obrigada. Nada. Tchau, professora. Valeu.